eu acho que quando a gente está no começo da nossa vida, é mais interessante buscar empresas que tenham um crescimento mais agressivo. Eu creio que seja necessário ter uma parte da carteira alocada em empresas que são um pouco mais consolidadas, são mais resilientes, até mesmo para poder deixar a gente mais tranquilo e deixar nosso psicológico mais estável, sem que haja enormes oscilações na carteira, porque, querendo ou não, nós somos humanos e os humanos estão tomando decisões na hora de investimentos, né? Então é importante manter o nosso psicológico estável. Mas eu acho que o dividendo e essas outras maneiras de receber proventos, eles são muito interessantes quando você tem grandes montantes e você realmente quer utilizar aquilo ali para você ter a liberdade de não precisar de trabalhar, né? Eu achei muito legal, Gui, que você definiu a renda passiva como um tipo de renda em que você precisa de um esforço mínimo para poder recebê-la. Não um esforço zero, porque eu acho que qualquer pessoa que tem um mínimo de responsabilidade com o seu patrimônio não vai simplesmente largar lá, nem que seja com o gestor, vai simplesmente largar e não vai nunca mais pensar a respeito. É preciso ter pelo menos um pouquinho de esforço e um pouquinho de conhecimento também, especialmente se você tem um patrimônio grande para poder preservar. Mas que não é nada demais, né? Às vezes, se você ao longo de toda a sua vida você investiu para poder gerar um grande patrimônio, é uma coisa prazerosa, né? Abrir um relatório de uma empresa, ver o que está acontecendo, uma empresa que você gosta, que você acredita, mas não é algo que você vai gastar ali todo o tempo da sua vida. Mas eu realmente acho que as empresas de crescimento, isso é até interessante, porque eu gosto muito de investimento internacional. Hoje eu tenho praticamente nada aqui do meu patrimônio no Brasil. E lá nos Estados Unidos, os dividendos eles já são tributados na fonte em 30%. Então, você já toma uma porrada na hora que você vai receber dividendo. Então, eu gosto muito também das empresas de crescimento, porque elas costumam fazer buybacks. O que são buybacks? É quando a empresa ela compra de volta as suas próprias ações, né? Em vez de empresas, tem empresas, é claro, de crescimento também que fazem emissões secundárias e etc. para poder crescer. Isso não necessariamente é ruim. Pode ser uma estratégia legal. Mas eu, pessoalmente, eu acho o dividendo uma maneira que é interessante de se receber quando você realmente está querendo mais tranquilidade na vida. Mas Final, né? quando Lá na frente, né? mais lá no final, quando você já está aqui, quero liberdade financeira, não quero ter tanta preocupação. Agora, enquanto você está crescendo, está construindo mesmo a bola de neve, é legal ter empresa de crescimento que tem um potencial muito maior do que esse que você vai ter na hora de receber o dividendo. Até porque essas empresas, geralmente, quando elas estão em momentos de crescimento, elas não pagam dividendo, mas quando elas não têm mais para onde crescer, aí elas vão começar a pagar muito dividendo, né? E aí você vai ganhar um yield, né, uma conversão muito maior se você entrar antes. Então, quando ela está crescendo, você não está ganhando dividendo, mas você está ganhando com a valorização. E aí, quando ela parar de crescer, ou seja, não vai fazer mais tanto sentido, ela vai começar a te pagar dividendo. E aí as pessoas que querem dividendo vão começar a entrar, ou seja, elas vão pagar mais caro, e você que entrou lá antes vai ganhar muito mais dividendo em relação ao preço dela, né? Então, talvez isso aí, por isso que é muito interessante ter esse pensamento. O brasileiro gosta, né, cara? O brasileiro gosta do dividendo. Eu vi outro dia o pessoal falando, né, que o jogador bom gosta de marcar todo jogo, né? Não é marcar 3 a cada semana. Ele gosta de todo jogo ele deixar um golzinho ali, né? Então, o brasileiro gosta de cair, mesmo que seja centavos ali todo mês, ele gosta de ver que alguma coisa está acontecendo, né? Então, por isso que eu acho que é legal deixar. Eu mesmo, quando eu comecei a ganhar um pouco mais de dividendo, dá um ânimo maior, né? Porque você fala, tipo, pô, você tá pagando ali R$50, aí cai R$100, aí você já fala, dá para pagar um negócio, aí cai R$200. A própria Taesa, né, acabou de anunciar que vai pagar um dividendo absurdo aí, 1,68 por ação, né? Então, assim, realmente muito interessante. E aí a gente começa a criar essa renda passiva. Agora, só falando que o Gui falou, que foi muito legal ele falar do esforço mínimo, né? Porque realmente, o Warren Buffett fala muito isso, gente. Se você não achar maneiras de ganhar dinheiro enquanto você está dormindo, né, você vai morrer trabalhando, né? Então, se você não achar maneiras de lá na frente você, né, ganhar dinheiro sem precisar trabalhar, né, você não vai ganhar. Então é por isso que a gente usa, agora que a gente tem saúde, agora que a gente tem tempo, né, para poder ganhar mais, para criar essa bola de neve. Não sei se vocês concordam com isso. As duas primeiro, só voltando do que o Bernardo comentou das empresas de crescimento, e assim, acho que você também passou por isso, João, mas para deixar um pouco claro essa mentalidade, né?
Por que essas empresas, que são essas empresas hoje mais estabelecidas, de setores um pouco mais estáveis? Então, você pega, por exemplo, você citou aí a Taesa, né? E você também, empresas do sistema financeiro, de um modo geral, são empresas, às vezes, que já estão numa fase de maturação, né? Já estão ali, não tem tanto um plano ou pretensões de crescer muito mais do que tem então hoje. Por exemplo, você pega os bancos brasileiros hoje, você tem 4, 5 bancos concentrando o mercado todo ali. Se eles quiserem crescer de uma forma ainda muito maior ali, tiver um plano de crescimento, eles vão esbarrar justamente nessa competição do mercado que já está super concentrado. Tem muito para onde crescer, né, Gui, nessas indústrias aí. Teriam que começar a tirar um do outro, enquanto isso tem o Banco Inter que está crescendo do lado, um exemplo, né, que não paga dividendo, né? Enquanto o Itaú, o Bradesco, esses grandes bancos pagam muito dividendo, você tem um Banco Inter crescendo muito que não paga dividendo. Perfeito. E assim, essa decisão de pagar ou não pagar vai muito desse momento de crescimento. Então, assim, você não pode falar assim, putz, essa empresa paga muito dividendo, é uma boa decisão, ou paga pouco, é uma boa decisão. Vai muito do momento. Para o Banco Inter que você citou, faz mais sentido para ele hoje não rentabilizar o acionista agora, porque ele tem um plano de crescimento que ele acredita que vai conseguir rentabilizar esse acionista muito mais lá na frente, né? Agora, para uma empresa que está pagando dividendo alto, que já está numa fase de maturação, ela não quer ficar com aquele dinheiro ali parado, se ela não tem um grande projeto, algo assim que vai mudar completamente o tamanho da empresa, ou que vai gerar um crescimento, ou entrar no nicho novo. Em vez de segurar aquele dividendo, ela vai rentabilizar esse acionista pagando, né, com esse pagamento de um dividendo mais alto. Para quem não entende, né, o dividendo é basicamente o lucro da empresa, né, que ela divide com o acionista. Então, ela tem aquele lucro parado ali, e aí ela te paga, e aí cai lá na sua conta normalmente, como se fosse um pagamento mesmo de salário, né? Por isso que a gente fala que é uma renda passiva, porque você não precisa fazer nada, né? Tem o CEO trabalhando para você, tem a empresa inteira lá, eles vão lá no final do trimestre, do semestre, do mês, dependendo da empresa, e dividem esse dinheiro com você. E aí você recebe esses dividendos, mas assim como o Guilherme falou, né, empresas que estão crescendo muito, como o próprio Banco Inter, que está querendo tomar, né, esses clientes dos bancos, né, o próprio Nubank, né, que é uma empresa que está crescendo bastante também, eles querem crescer. Então, para que ele vai dar esse dinheiro para o acionista, sendo que ele pode ele mesmo usar esse dinheiro para ele crescer? O próprio Bruno Perini fala muito da Amazon, né? A Amazon, né, que é a gigante aí do e-commerce, ela fala que ela nunca vai pagar dividendo. Por quê? Porque ela nunca quer parar de crescer, né? O próprio Jeff Bezos já falou que ela nunca vai parar. E o Bruno Perini sempre fala, quem que vai... Porque, olha só, isso aqui é um ponto legal que a gente pode começar a entrar, que é a realocação desses dividendos, né? Por quê? Porque quem que aloca melhor o dividendo, né? Eu, né, que eu recebo aqueles centavos ali, ou o CEO da empresa que está ali no mercado, que ele pode fazer a empresa crescer muito mais, a gente ganhar com essa valorização da cota, né? Porque eu confio mais no Jeff Bezos pegando esse dinheiro e reinvestindo na própria Amazon para essa ação multiplicar várias vezes, do que eu pegar esse dinheiro e alocar uma empresa que talvez pode chegar a zero, né? Ou pode não crescer tanto como a própria Amazon vai crescer. Eu acho que depende do management, João. Eu acho que depende do management. Eu acho que, em primeiro lugar, você só deve investir em empresas com bons management, né? Mas management é a gestão, tá, galera? Vocês que não são inglesados igual o Biezão. Mas, enfim, assumindo que você está investindo em empresas com bom management, eu acho que essa premissa que você está levantando ela é totalmente válida, muito coerente. O problema é quando você está investindo, se você estiver investindo em empresas que têm um management ruim, né? Que está pensando, às vezes, num crescimento ali de curto prazo para poder aumentar a própria remuneração. E aí, lá depois, no longo prazo, a empresa vai lá e se tribufa toda, não consegue se segurar em pé. Então, eu acho que é bem válido, sim, deixar com que o próprio management ele possa fazer os próprios reinvestimentos na empresa, fazer aquisições, fazer buybacks. Eu acho que na maior parte dos casos, é mais interessante deixar para o próprio management reinvestir esse dinheiro do que ficar na nossa própria mão fazendo novos aportes. E aí essa decisão do management, ele tem esse desafio ali de agradar os que estão com essa ideia, né, de realmente que querem investir focado mais num crescimento ali de longo prazo e aceitam deixar esse dinheiro, mas ao mesmo tempo ele vai ter ali aquele investidor que estava ali esperando cair um dividendo, que já quer rentabilizar a carteira, esse investidor que já está às vezes numa fase mais madura de investimento. Então, esse tipo de decisão tem que ser bem acertada, né? Porque também não adianta nada o management segurar aquele... Tem uma comunicação dinheiro. boa, né? Tem que ter uma comunicação boa com o investidor. Perfeito. Isso, e assim, nas apresentações, né, nas divulgações de resultados, essa transparência
é fundamental para passar a ideia que poxa, eu estou reduzindo um dividendo nesse momento, porque que eu estou com um plano aqui que vai me permitir expandir de maneira X e lá na frente eu consigo rentabilizar isso muito melhor. Agora, fica complicado quando, por exemplo, ele reduz o dividendo, tem mais capital ali que ele retém na empresa para reinvestir, e aí os números seguintes desapontam de alguma maneira, né? Aí para o investidor é ruim, que ele fica falando, putz, esse dinheiro na minha mão eu poderia ter, de repente, aplicado em outra maneira, ou ter usado para outra coisa que seria mais bem utilizado, né? Então, ao tempo todo é preciso, igual como você disse, essa boa comunicação, de falar, tá passando qual que é o momento da empresa, quais são os planos, e atender os interesses de todos ali, né? Então, tem vários stakeholders envolvidos, e o papel do management é conseguir ali agradar o máximo possível todos eles. E muito também da composição de stakeholders da empresa, né? Se tiver uma empresa ali que tem um grandes fundos de pensão que estão controlando ela provavelmente vai querer um pagamento recorrente de dividendos para poder remunerar as pessoas que fazem parte desses fundos de pensão, né? Estão aposentados. Então, depende muito ali da composição, do objetivo da empresa, do momento em que ela está. Então, isso tudo tem que ser estudado caso a caso para poder entender qual caso se aplica. É uma coisa que eu falo com o pessoal, que a cada empresa ela tem que ter um objetivo dentro da sua carteira, porque se você não souber esse objetivo, você vai ficar perdido. Porque às vezes você compra um Banco Inter esperando dividendo, né? E você compra um fundo imobiliário esperando que ele cresça muito, você vai ficar decepcionado, né? Então você tem que entender qual que é o seu objetivo com aquele ativo. Exatamente. Se você quer renda passiva, né? Eu acho que fundos imobiliários são uma boa opção. Aí você vai para, por exemplo, as elétricas que o Gui citou, né? Bancos, né? Geralmente empresas de saneamento, porque, cara, você pega, por exemplo, uma CEMIG, ela não tem muito para onde crescer, né? Porque ela tá ali dentro de Minas Gerais, né? Então, não tem como. Então, ela vai pegar esse dinheiro e dividir com os acionistas, né? Então, tem que ter esse acerto para você conseguir realimentar a sua carteira. Você precisa ter esses ativos com esse objetivo.